Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à AME Minas Gerais pela oportunidade do trabalho com os pacientes oncológicos lá de Belo Horizonte. Gostaria de agradecer à AME Goiânia, porque agora eu estou morando em Goiânia, pelo carinho e a receptividade que todos tiveram comigo, e a AME daqui de Cuiabá, por terem me convidado para falar um pouquinho hoje da experiência dos pacientes crônicos lá que nós atendemos na Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Bom, como é que funcionava esse grupo? Eu vou explicar um pouquinho como funcionava para vocês entenderem qual que era a proposta do trabalho. Depois eu vou explicar para vocês as técnicas que nós utilizávamos para que esses pacientes pudessem ter a oportunidade de refletirem sobre a própria doença, porque o caminho da cura se faz assim, não é verdade? Muitas vezes nós vimos os pacientes desencarnarem, mas desencarnar de forma muito serena, porque a coisa mais triste que tem é a gente ver um paciente desencarnando de uma forma agitada, de uma forma angustiada, e esse paciente ele merece ter no final da sua vida ou durante os anos que ele vai precisar conviver com essa doença, muita dignidade, dignidade para viver e dignidade para falecer. Depois que eu explicar isso um pouquinho para vocês, eu gostaria de explicar também, de fazer um convite a todos para a gente refletir se as nossas posturas que estamos adquirindo hoje, se o jeito que estamos levando as nossas vidas, estamos caminhando para a saúde ou para a doença. Lembrando que na Associação Médico Espírita, nós não conseguimos ver a doença como algo contrário da saúde. Nós conseguimos enxergar a doença como algo que faz um convite à reflexão, como um convite à autotransformação. Então, eu não preciso ter uma doença grave para eu poder refletir sobre o que está acontecendo comigo. Então, se um dia eu estou lá na minha casa com uma dor de cabeça, com enjoo, eu posso parar e me perguntar: o que andou acontecendo comigo nesses últimos dias? Talvez alguns vão responder: eu estou muito contrariado, eu estou com muita raiva, os meus filhos não têm feito coisas que eu gostaria que eles fizessem. Mas para isso, eu preciso ter a coragem de fazer uma autoanálise. E através daquele sintoma, eu poder me interrogar sobre o que está acontecendo comigo. E quando eu posso fazer isso, vocês não imaginam a força que nós ganhamos para conseguir, então, continuar a nossa vida com um sintoma menos acentuado. E assim também, os pacientes oncológicos, lá da Associação Médico Espírita de Belo Horizonte, eles também tinham a oportunidade de receber ferramentas através da psicoterapia de grupo, da terapia individual. Eles tinham o passe, eles tinham água fluidificada, existe a reunião mediúnica, né, depois que os pacientes vão embora. E qual o perfil que frequenta esse grupo? Precisa ser só espírita? Não, de qualquer religião. Tá? Então, os pacientes eles vão todas as terças-feiras para terapia de grupo, lá eles se encontram, lá eles se reconhecem, lá eles aprendem a ser pacientes. Porque sabe qual o grande problema nosso quando a gente adoece? Nós não sabemos ser pacientes. E os mais difíceis de serem pacientes, mas não é ser vítima, não. É eu reconhecer que eu preciso de ajuda. E eu vou fazer algo, né, que eu vou contribuir para a minha saúde. É diferente do vitimismo. Mas a gente também aceita os pacientes vítimas. Porque é importante também eles perceberem essa postura deles diante da vida. E como essa postura está contribuindo para a doença. Então, com muito carinho, com muito amor, nós recebíamos esses pacientes. Bom, então, a coisa mais difícil que a gente via lá no grupo, era justamente a pessoa chegar
e perceber que ela estava realmente precisando de ajuda. Era muito comum nesse primeiro momento o paciente chegar desconfiado, eu não sei se eu vou voltar nesse grupo não. E aí os pacientes, o grupo, né, eles conquistavam uma autonomia muito grande, porque, né, ficavam lá com a gente 1 ano, às vezes 2, então eles mesmos já tinham muita liberdade de conversar uns com os outros. E quando chegava um paciente novo, geralmente uma paciente levantava, seja bem-vinda, bem-vinda ao grupo das Mulheres Maravilhas. Geralmente tinha poucos homens no nosso grupo, aí a paciente nova falava, mas, o grupo da Mulher Maravilha, logo pensou, que bom, né, que não é o grupo dos deprimidos. Por que o grupo da Mulher Maravilha? Aí a paciente explicava, olha, porque aqui, quando a gente chegou aqui, a gente levou a vida da seguinte forma, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ajuda, lá em casa quem faz tudo sou eu. E eu lembro que quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, minhas atitudes estão muito parecidas com esses pacientes. Será que não é para mim uma oportunidade de rever a minha postura? Porque enquanto que nós, profissionais da saúde, não fazemos uma conexão com o que a gente realmente está fazendo naquele grupo e naquele trabalho, o trabalho não se torna intenso e verdadeiro. É muito gostoso quando a gente se reconhece um pouquinho em cada paciente, porque a gente também pode se transformar junto com eles. Então era assim. O grupo, chegava o paciente novo ao grupo das Mulheres Maravilhas, na época que eu trabalhei lá, era dessa forma que elas apelidavam o grupo, e elas falavam, olha, você vai ver que coisa melhor do mundo é perder aquele carro invisível da Mulher Maravilha. Aí a paciente ficava olhando, mas como assim perder o carro invisível? Não, porque é uma falsa ideia que a gente tem, que a gente dá conta de tudo, e nós não damos conta. E aqui é o espaço, então, para a gente reconhecer que nós precisamos de ajuda e que em algum momento das nossas vidas nós nos abandonamos. Porque muitas vezes a gente pensa, né, o paciente com câncer como aquele paciente assim, deprimido. Claro, ele deprime, ele está diante de um processo difícil. Mas a gente logo pensa assim, mas é aquele paciente que está amargurado com a vida, que não perdoa. O problema é que muitos de nós estamos aí cheios de pendências para perdoar e nós não sabemos, porque nós escondemos as nossas emoções. Quantos de nós, muitas vezes, não vivem aí nas famílias de origem, carregando um peso muito grande, sem muitas vezes aceitar o jeito de um irmão, o jeito de uma irmã, e aquilo vai doendo o coração. Mas a gente vai se enganando, não tem nada a ver, eu vou lá na casa da minha mãe, eu ajudo meu irmão, eu faço o melhor que eu posso. Mas será que eu consigo respeitar e aceitar aquele irmão que eu tenho dentro da minha casa, que faz tudo errado, que é completamente diferente de mim? Será que eu consigo olhar para esse irmão e falar, salvar ele eu não posso, mas eu vou aproveitar enquanto eu estiver aqui, para conviver um pouco com esse irmão que eu tenho, que é tão diferente de mim. Isso me dói, mas eu vou tentar conviver. Pronto. Já melhorou, não melhorou? O problema é que a gente não faz isso. O problema é que nós vamos guardando as nossas emoções e fingindo para nós mesmos que está tudo bem. Por que, então, que o tratamento dos pacientes crônicos é uma oportunidade de autoencontro, de autotransformação? Porque é um momento que a doença está ali gritando. Ela está pedindo para refletirmos sobre o modo que temos caminhado nas nossas vidas. E eu acho que nessa tarde nós podemos fazer isso com a gente mesmo. Eles ensinam muito para a gente, eu acho que a gente pode aprender um pouco com eles aqui hoje. Então, existem vários momentos para que o paciente consiga entrar no processo de autoaceitação. Porque eu preciso aceitar a doença. Aceitar a doença não quer dizer que eu vou chegar lá para a radioterapia ou para a quimioterapia, assim, estou aqui, né, não tem outro jeito, já aceitei. Não, é a gente poder entender o que aquela doença está nos dizendo, o que ela está pedindo. Mas a primeira fase, o primeiro momento é a da negação. Como é que funciona a negação? Eu não tenho a doença? Não.
Eu estou aqui, mas eu estou ótima. E a gente via muito isso no grupo. Chegava aqueles pacientes com o diagnóstico muito pesado, de às vezes lá 10 meses de vida, 12 meses, e o paciente naquela euforia, tá tudo ótimo, nós vamos fazer uma festa aqui para celebrar a vida, e você via que não estava condizendo com o estado da pessoa. Não quer dizer que ela não podia ficar alegre, mas a gente sabia que aquilo fazia parte do momento inicial daquele paciente, do momento inicial da autotransformação dele. Isso era necessário. Bom, e depois que ele aceitava ser paciente, depois que passava essa euforia, geralmente o paciente, ele entrava no momento da barganha. Ele queria negociar com Deus como é que seria o processo de cura dele. E eu lembro de uma paciente muito querida, que ela já estava nesse segundo momento, e falava assim: Letícia, eu estou indo muito bem, eu acho que eu realmente estou me curando. Olha, eu já frequento 2 casas de orações, eu já estou fazendo trabalho de caridade, eu já estou fazendo terapia. E aí, quando a gente trabalhava em terapia e ia analisar os sonhos dela, porque em terapia a gente trabalha com a análise dos sonhos, gente, os sonhos não estavam condizendo com o que a paciente estava falando. A interpretação dos sonhos estava demonstrando que aquela paciente estava extremamente angustiada e triste. Mas a gente sabia também que era o momento, da paciente tentar se envolver com a própria saúde. Porque a gente olhar para a gente mesmo não é fácil. A gente olhar para trás e olhar para esse momento atual, as várias vezes que nós esquecemos de nós, seja no relacionamento amoroso, seja na relação com a família, quantas vezes a gente não deixou a gente mesmo para segundo plano, e como que isso vai adoecendo o nosso psíquico, o nosso emocional. Mas era uma etapa. Olhar para si próprio não é algo fácil. E eu me lembro da dificuldade dos pacientes de confiarem, claro, São pacientes mulheres maravilhas, mas tinham homens maravilhas também, super-homens, tá? Como o grupo era mais feminino, ele foi chamado de Grupo Mulher Maravilha, mas que estava caminhando para não ter mais o carro invisível da Mulher Maravilha. Então, eu me lembro que a dificuldade que esses pacientes tinham de confiar no tratamento médico, como é importante encontrar um médico que elas pudessem confiar, como que isso melhorava o tratamento dela e a resposta na quimioterapia, na radioterapia. Agora, de onde será que vem essa dificuldade de confiar? Porque todos nós temos uma dificuldade com a confiança, não temos? Principalmente os profissionais da área da saúde. Eu me vejo assim, com às vezes dificuldade de confiar também. E eu preciso de uma certa entrega. Não quer dizer que eu vou me jogar lá no chão e falar, agora pode ser de qualquer jeito, que isso é rebeldia. Não, é confiar. Eu estou fazendo a minha parte, agora eu vou confiar também na vida, em Deus, na espiritualidade, nos médicos. Vou vibrar nisso. E aí a gente trabalhava um tema para que elas pudessem tomar contato com essa confiança, que é o tema meu pai e minha mãe. Por quê? Porque onde começa a minha relação de confiança com meu papai e com a minha mamãe? Quando eu ainda sou bem pequeno ou bem pequena e fico observando o jeito que o meu pai age. Letícia, mas o meu pai, ele não agia de forma que me dava confiança, não. E aí eu falo, igual eu estou com esse caderninho aqui, que a gente tem um caderninho desse aqui, só que é no inconsciente. Aí eu anoto lá no meu caderninho, quando eu tenho 2 anos de idade, papai não pagava as pessoas que devia, não confie em papai. Aí eu observo a minha mãe e penso assim, mas a minha mãe me esqueceu na escola 3 vezes. Não. Segundo tópico do meu caderninho, fica lá no meu inconsciente. Não posso confiar na mamãe, ela já me esqueceu 3 vezes na escola. E aí, nós, espíritos ainda muito crianças e muito infantis, vamos registrando isso nos nossos caderninhos do inconsciente, de forma que isso depois vai repercutir no nosso adulto. Isso vai aparecer lá nos nossos pacientes com câncer. É um momento que nós também trabalhávamos com eles,
a questão da confiança. Mas para a gente poder acessar isso, a gente começava então conversando sobre a infância, sobre a questão de pai e mãe, como era a relação de confiança. E é interessante porque todos nós temos um caderninho. O que será que está escrito no caderninho de cada um? Quer ver que fica fácil a gente descobrir o que está no nosso caderninho? Observe a sua relação de casal. Então, lá no caderninho da Letícia, está escrito assim: eu me sinto amada quando o meu marido me elogia. Aí eu vou lá no caderninho do meu marido e vou ler lá: eu me sinto amado quando eu chego em casa e está tudo arrumado. Então, peraí, nós já temos um problema de comunicação aqui, não temos? Porque como é que faz? Para mim, ser amada não tem nada a ver com a casa que está arrumada. Para ele, ser amado não tem nada a ver com elogio. E aí eu estou lá toda apaixonada, chego para ele: meu bem, você está lindo hoje, porque realmente está. Tanto faz. E aí o que ele pode registrar, se a casa não está arrumada? Essa mulher não me ama tanto. E é assim que a gente vai funcionando. Nós ainda funcionamos de uma forma muito infantil. Não é à toa que Jesus disse a Pedro: o homem, ele não é de natureza perversa, ele é de natureza frágil. Por que nós somos frágeis? Porque mora dentro de nós ainda uma criança com uma visão muito pequena das coisas. Então, como que eu interpreto o amor do meu pai e da minha mãe? Do jeito que realmente é? Ou através do meu caderninho que eu vou escrevendo, e aquilo vai atuando, e depois chega na fase adulta, aquilo continua atuando. Porque quando nós estamos olhando para o outro, tentando enxergar o amor do outro, eu estou ainda olhando para o meu caderninho. Amor para mim é isso. Mas é assim que as nossas feridas vão se formando. Por isso que a doença, ela é uma oportunidade de transformação. Porque na doença eu preciso me perguntar: onde foi que eu me magoei com meu marido? Onde foi que eu não me senti amada pelos meus pais? E é muito gostoso a gente poder ver isso, depois a gente pode dar risada, de como que os nossos caderninhos já estão às vezes no 5º volume, e eu não parei para revisar nenhum. E isso vai adoecer na gente. Com isso a gente vai guardando mágoa, porque nós temos uma dificuldade imensa de ver o outro. Eu tenho uma dificuldade imensa de às vezes enxergar que aquela atitude da minha mãe, de fazer dívida, de esquecer filho na escola, não tinha a ver comigo. Ela era uma pessoa que tinha um amor pelo filho, mas não era o amor do jeito que eu gostaria. E muitas vezes nós adoecemos por isso também. Então acho que está na hora da gente rever esses nossos cadernos e o que a gente guardou aí nesses registros. E era assim que os pacientes tinham a oportunidade de rever alguns temas em que eles também esqueceram deles. Era muito comum aparecer tema de relacionamento, de casamento. Então vamos supor que a Maria, um nome fictício, casou-se com João, um nome fictício, e a Maria, aquela esposa boazinha, casou cheia de sonhos. Quem disse que a Maria lembrou dos sonhos depois que ela casou? Ela passou a viver a vida do marido. Mas como ela não reclamava, o marido achou que estava tudo bem. Não é assim? Porque quando eu não me posiciono, o outro não vai saber que eu estou triste, que eu estou alegre. Ele nem tem que adivinhar. É muito importante a gente comunicar isso para o outro. E aí a Maria foi adoecendo, e foi se deprimindo, e ela foi esquecendo dela. E aí esse João era um marido bravo. Ao invés da Maria se posicionar: ô João, não fala assim comigo não, mãe, que grosseria é essa? Ela foi ficando calada, e a hora que os filhos bateram asas, apareceu o câncer. E aí nesse grupo, eu lembro dela falar para a gente: olha, eu não sabia que eu tinha me esquecido de mim por tantos anos. E isso era um tema de muitas reflexões durante as nossas tardes de conversa.
Porque quantos de nós também não esquecemos da gente? Quantos de nós também não esquecemos dos nossos sonhos, do que gostaríamos de conquistar, porque ao invés da gente olhar para a gente, olhar para o outro, muitas vezes eu passo a olhar só para o outro. E muita gente pergunta, mas Letícia, o que tira a gente do aqui e agora? Porque se eu estou no aqui e agora, eu consigo estar conectada comigo mesma. Várias coisas nos tiram do aqui e agora. Primeiro, muitas vezes eu me preocupo muito mais com alguém da minha família de origem do que comigo mesma. A terapia familiar sistêmica usa o termo fidelidade inconsciente. O que significa fidelidade inconsciente? O próprio nome diz, né? Eu sou fiel a alguma coisa que eu não sei que eu estou sendo fiel. Vou dar um exemplo para vocês. Então a gente vê lá, os jogadores de futebol. Começam a vida na favela, têm a oportunidade, às vezes, né, de ir para um time bacana, ganham dinheiro, mas muitos no final da vida estão onde? Nas favelas. Muitos não suportam o sucesso. Muitos não suportam ter muito e a família e os amigos ainda estarem lá naquele meio de pobreza, de violência. É como se fosse insuportável ter uma vida tão boa e aqueles que eu amo, que eu convivi, aquele lugar que eu cresci, ainda está coberto de pobreza, completamente diferente do que eu tenho hoje. Olha como somos ainda muito infantis na escala da evolução. Como que isso atua em nós até hoje? Nós, muitas vezes, conquistamos o nosso sucesso de consciência pesada. Temos sucesso em algumas áreas da vida, muitas vezes no relacionamento amoroso. Por que de consciência pesada? Porque às vezes eu olho para minha mãe e falo, nossa, como é que pode eu ter um relacionamento tão bom? Minha mãe sofreu tanto com meu pai, eu não sei se eu me sinto merecedora. No momento que eu me conecto a essa fidelidade inconsciente, eu estou me conectando à saúde ou à doença. Então, cuidado, porque muitos de nós, provavelmente, está aí conectado com essa fidelidade inconsciente, porque isso faz parte do funcionamento do inconsciente familiar. E a gente via muito isso. E eu me lembro de uma paciente que nós atendemos, a mãe, aí a mãe faleceu. Depois veio a filha, depois veio a irmã e depois a outra irmã. 4 da mesma família. Essas 3 irmãs conseguiram permanecer na saúde, porque elas conseguiram olhar para isso, elas conseguiram se trabalhar. A mãe não deu tempo. Então, para vocês verem que muitas vezes nós estamos conectados a uma tristeza que nem é nossa, porque estamos inseridos nesse campo, nesse sistema familiar que nos deixa envolvidos de forma inconsciente. E como é que a gente faz para se liberar disso? Primeiro eu preciso ter consciência. Primeiro eu preciso tomar contato. À medida que eu vou tomando contato e tendo consciência, eu posso começar a despedir, não posso? Eu posso mentalizar lá para minha mãe, que talvez não tenha tido uma vida tão feliz no casamento dela. Mãe querida, não importa se a mãe está aqui, se a mãe já faleceu. Mãe querida, obrigada pela vida que você me deu. Obrigada pelo sucesso que hoje eu conquisto. Em homenagem a você, eu vou continuar cada vez mais ser alegre e feliz na minha vida. E eu vou suportar que o seu destino foi muito diferente do meu. Olha como que fica leve isso para o filho e como é gostoso a mãe receber isso. Não importa se a mãe está desencarnada ou se ela está encarnada. E aí, mais uma postura que nos ajuda a ser paciente no momento que nós estamos doentes. É a gente saber ser filhos do nosso pai e da nossa mãe. Há 12 anos atrás eu descobri que eu não era filha do meu pai e da minha mãe. Como assim? Eu não me colocava na posição de filha. Eu achava que eu tinha que dar conselhos para os meus pais, eu achava que eu tinha que quase que mandar na vida deles, porque afinal de contas eu era psicóloga.
E daí que eu era psicóloga? Em primeiro lugar, eu sou filha. Então, muitas vezes a gente precisa suportar que com pai e com mãe, é muito melhor a gente ir lá, aproveitar o que eles têm para oferecer, do que eu ficar criticando, do que eu ficar tentando mudar aquilo que eu não vou mudar. Porque a gente se engana muito. Olha a síndrome de Mulher Maravilha aparecendo aí. Muita gente acha que reencarnou para evoluir pai e mãe. Ai, ai, ai. E eu aprendi isso lá com o meu grupo lá dos pacientes. Isso leva a gente a um adoecimento? Leva. Porque a gente começa a caminhar pesado na vida. Então, nós precisamos aprender também a sermos filhos do nosso pai e da nossa mãe. Eu estou falando do pai biológico, do pai e da mãe biológica. Letícia, mas eu não conheci meus pais. Tudo bem. Como é que você pode ser filha do seu pai e da sua mãe? Faça o melhor que você pode na sua vida e pense, tudo aquilo que eu conquistar de bom, eu vou irradiar para vocês. Porque quando a gente pensa dessa forma, eu estou evitando aquilo que eu disse para vocês, aquilo que a terapia familiar sistêmica chama de fidelidade inconsciente. Porque enquanto eu não estou vibrando nisso, eu continuo fiel ao destino pesado da minha família, muitas vezes de mulheres que adoeceram, de mulheres infelizes. Mas eu posso fazer diferente, não posso? O problema é que muitas vezes eu não tomo consciência. Então, lá os pacientes tinham a oportunidade de aprender a serem filhos do pai e da mãe. Como é que eu posso ser filha da minha mãe? Quando eu critico menos. Não é que eu vou ter uma visão poliana da minha mãe. Não. Mas quando eu critico menos, quando eu compreendo que quando eu cheguei nessa vida, o filme da história da minha mãe já tinha começado há muito tempo. Então, como é que eu posso mudar um filme que já começou? Mas a síndrome de Mulher Maravilha, que muitos homens têm também, fica lá pitando. Não, mas você precisa mudar a sua mãe. Não, você precisa daquele conselho. E aí eu começo a me cobrar demais do que eu preciso fazer na minha família, e o fluxo do amor que deveria circular, ele não circula. Claro. Eu não estou no meu lugar de filha. Experimentem caminhar na vida como filhos do seu pai e da sua mãe. Isso é uma das coisas muito bonitas que eu pude aprender lá nesse grupo, que era um movimento que os pacientes faziam e que eu pude fazer ele também há 12 anos atrás. De vez em quando a gente escorrega, né? Porque a gente vê umas coisas erradas na nossa casa, a gente quer dar palpite, a gente fica nervosa. Opa, eu quero ser filha do meu pai e da minha mãe. Certo? E aí eu me lembro de uma paciente, que eu vou dar o nome de Patrícia, que é um nome fictício. Era uma paciente que teve um câncer de mama, e esse câncer foi se espalhando. E essa paciente foi diagnosticada com pouco tempo de vida. E ela era uma paciente muito medrosa, não falava nada no grupo. Ela morava sozinha, brigada com os pais, e vivia com 7 cachorros. 7, mais 2 gatos. E ainda assim, ela cuidava dos cachorros das amigas, que as amigas pagavam dinheiro para ela, e ela cuidava. E a Patrícia dizia, gente, eu não gosto de gente, eu gosto de cuidar de cachorro. Porque o cachorro tem um amor incondicional pelo dono. O cachorro, você fala com ele, ele presta atenção, ele não te critica. E por que Patrícia tinha essa relação com os animais? Porque, com certeza, era muito difícil para ela chegar na casa dela e pedir um colo. Era muito difícil para ela confiar no outro. Com certeza ela tinha experiências de muita mágoa com o ser humano. Mas tudo bem, todos nós podemos ter também. E aí eu me lembro de uma sessão de grupo que foi muito linda. Essa Patrícia comentou alguma coisa no grupo, o grupo estava em roda, sentados, e ela disse assim, eu não sei ser filha da minha mãe. A minha mãe nem aprendeu a dar carinho, a minha mãe nem aprendeu a dar afeto, mas eu sinto falta. Com a doença, eu tenho pensado mais nisso. E aí eu convidei ela, falei, Patrícia, olha como as pessoas estão te olhando de uma forma muito amorosa, os pacientes. E a Patrícia olhou para cada uma, eu falei, Patrícia, você pode ter o tempo que você quiser, mas que tal experimentar ganhar um colinho
aqui e agora, e sentir a sensação desse colinho que você já não ganha há muito tempo, para experimentar, a se reconectar com isso novamente. Aí as lágrimas escorreram, e ela pensou, e ela queria segurar o choro, e ela pensou de novo, há quanto tempo Patrícia não ganhava um colo de alguém? E aí passaram-se mais ou menos uns 5 minutos, ela disse, tá, mas como é que eu vou fazer? Eu não vou caber no colo de ninguém. E aí estavam sentadas 5 pessoas em fileira, e essas 5 pessoas se ofereceram para ela deitar no colo. E ela deitou ali, e ali ela chorou muito, como se ela tivesse voltado, como filha, para os braços da mãe dela. Claro que aquilo não mudaria a mãe tão difícil que a Patrícia tinha, mas aquilo mudou algo muito grande no coração da Patrícia. A Patrícia desencarnou, mas ela teve um final de vida muito tranquilo. Ela tinha feito a sua autoanálise, a sua transformação, e para nós da Associação Médico Espírita, a cura se baseia muito nesse processo que o paciente faz de olhar para si mesmo, de transformar algo, de reconhecer algo. E ela pôde reconhecer onde ela se esqueceu dela, onde ela se magoou, e o processo do desencarne foi muito tranquilo. Que possamos, com essas histórias, com isso tudo que eu trouxe hoje dos pacientes, queria poder falar mais, mas não dá tempo, a gente poder também refletir, se não está na hora de caminharmos com um pouco mais de confiança na vida, com menos peso, no lugar de filhos dos nossos pais, sem querer mudar o outro, sem querer mudar o irmão, a irmã, sem expectativa. Quem sabe essa trilha, esse caminho, pode nos levar à nossa saúde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, que possamos ter uma ótima tarde. Obrigada.